tecnologia acelerou, internet conectou, você não se ligou. Vai ficar aí parado, desinformado assim. Vem pra cá se conectar, vem falar de BIM. A mudança precisa de você e você precisa de BIM. A mudança precisa de você e você precisa de BIM. A hora é agora, a hora é agora, BIM CREA SC. A hora é agora, a hora é agora, BIM CREA SC. BIM CREA SC. BIM é pra você. Vamos começar então o nosso terceiro painel do BIM CREA SC. E neste bloco, nós vamos falar sobre o BIM no saneamento. Eu convido o engenheiro Euclides Ademir Espíndola, da Alves Espíndola Engenharia, para falar sobre o projeto Lixões do Brasil, no painel O Fim dos Lixões. Euclides é sócio fundador da Alves Espíndola Engenharia e Consultoria, prestador de serviço na Inova Engenharia no desenvolvimento de projetos de estrutura de saneamento com uso do BIM. Também convido a engenheira Márcia Martinelli, e a Márcia é engenheira civil pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em administração de empresas pela Universidade Mackenzie, gerente do Departamento de Desenvolvimento de Gestão de Empreendimentos, TED, e da implantação corporativa BIM do programa BIM da Sabesp. E para coordenar este debate, o engenheiro entusiasta e focado na transformação digital dos ativos de infraestrutura Wagner Oliveira de Carvalho, da AEGEA. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui para fazer esse debate tão rico. É com vocês, passo a palavra então para o Wagner, para fazer a saudação ao público e conduzir esse bloco. Sejam todos muito bem-vindos e boa apresentação. Obrigada. Muito obrigado, Késia. Muito obrigado a todos aí, boa tarde. É um prazer aí estar com uma audiência aí assistindo a esse debate. Nós estamos aqui com um tema tão importante, né, Márcia, Euclides. Fantástico conhecer vocês aqui, mesmo virtualmente. Nossa missão aí, como entusiastas do saneamento, é cada dia maior, né? Quem tem acompanhado o movimento que o saneamento tem agora alavancando aí no Brasil, sabe que é oportunidade e o BIM vem com todo um contexto de metodologia e boas aplicações que tenho certeza aí acompanha o trabalho da Márcia, do Euclides. Fantástico, parabéns aí a vocês. E a gente gostaria mesmo de ver esse conteúdo, essa prática que vocês já estão evoluindo aí, por um lado aí de uma empresa que é referência no país, né, a Sabesp, em saneamento, e na outra dimensão também, que é muitos, eu até comento que o saneamento ele é 4D, né, muita gente fala em água e esgoto, mas esquece aí o resíduo sólido, esquece aí a drenagem, né, então o Euclides aí eu acho que vai trazer também um ótimo conteúdo aí para a gente, para o nosso debate, né? Mas fiquem à vontade, então, Márcia, vamos aqui começar então a mostrar aí o conteúdo de vocês aqui vão fazer aí a apresentação, de compartilhar com a gente as experiências. Boa tarde a todos, Euclides, Wagner, a quem está nos assistindo. Eu queria inicialmente agradecer ao convite, né? Agradecer a toda a Késia e toda a equipe dela. É um pessoal super profissional, colaborativo, tornou a nossa vida bem tranquila para a gente chegar nesse momento aqui, né? É muito importante a gente estar fazendo essa discussão, acho que sem dúvida nenhuma, o momento é bastante adequado. Eu começo por mim ou começamos pelo Euclides? Euclides? Eu acho que boa tarde a todos aí, boa tarde Wagner, Márcia, obrigado a todos que estão nos assistindo.
O evento está sendo um sucesso, estou gostando muito, acompanhando desde o início, está muito bom. Os debates estão muito ricos. Pela ordem da apresentação, Márcia, seria eu, mas eu posso Fica passar... à vontade, Euclides. Então, por favor, sem fica problema. à vontade, tá bom? Tá, ok, sem problema. Então, podemos dar início aí à apresentação. Então, pessoal, uma boa tarde. Eu vou falar, como já está na programação, sobre o fim dos lixões. Está baseado em um programa, em um plano, vamos dizer assim, uma campanha despertada aqui dentro da Alves Espíndola, na parceria entre a Kézia, que teve a brilhante ideia, e eu, que assumi a frente desse projeto para tentar angariar profissionais, empresas a atuar nesse projeto, tá? Para poder tentar dar início ao fim dos lixões no Brasil. Então, o que é esse projeto? O projeto visa a erradicação dos lixões no Brasil e a recuperação das áreas degradadas, tá, o acúmulo dos resíduos nessas áreas, tornando-as úteis a partir de identificação e caracterização dessas áreas, levantando com escaneamento a laser a modelagem 3D do terreno, com o uso da metodologia BIM. Criação de um concurso para definir as melhores propostas de solução e a busca de recursos para a implementação dos projetos vencedores nesse concurso. Então, qual foi a motivação? 79 milhões de toneladas de resíduos são gerados anualmente no nosso país. 43,3 milhões de toneladas desses resíduos gerados são encaminhados para os lixões, que não possuem nenhum controle de impacto no meio ambiente e para a sociedade. Aproximadamente, existem 3 mil lixões no país, espalhados em todas as regiões do país. Existem aproximadamente 400 mil catadores de resíduos no país, sendo que muitos deles trabalham diretamente sobre esses lixões. 1,4 milhão de brasileiros sobrevivem do lixo. Então, existem 400 mil catadores de resíduos no país, só que eles possuem famílias, e essas famílias vivem desse trabalho nos lixões. E apenas 10% desses catadores são organizados em cooperativas, que mostra a fragilidade desse ecossistema, pelo fato que esses trabalhadores não existem EPI, não existe controle de horas de trabalho, e não existem limitações de acesso a esses ambientes, qualquer cuidado que seja necessário para o ambiente e para esses trabalhadores. Esses trabalhadores vivem com renda média de R$ 570 por mês. Então, é uma média muito baixa. Muitas dessas famílias possuem 4, 5 ou 6 membros que vivem mensalmente apenas de 570. E não pode-se dizer, então, no caso que vivem. Eles sobrevivem com R$ 570. De acordo com um levantamento, que eu vou mostrar a fonte daqui a pouco, 8 bilhões de reais são desperdiçados por falta de reciclagem, pelo fato de que muito material que é lançado nos resíduos, nos lixões, ou tanto nos aterros sanitários, eles poderiam ser aproveitados nas indústrias sem que haja necessidade de extrair recursos novos no meio ambiente. Eles poderiam ser aproveitados economizando tanto o meio ambiente quanto o recurso financeiro. Então, as 3 primeiras citações minhas foram um estudo feito da ABREL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública do Brasil, em 2018, e as demais citações foi pela IPE de 2013. Mas eles não são muito válidos. Mostra porque esses 3 mil lixões não houve redução, não houve controle. Eu li hoje ainda uma matéria sobre um lixão, que agora não vou lembrar a cidade, que foi dado uma data para que o município fizesse a adequação e a eliminação desse lixão nessa cidade. Porém, assim como aconteceu com
como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que previa a erradicação desses lixões há mais de 10 anos atrás, isso não ocorreu. E ainda acontece os absurdos que acontece isso com os resíduos. Quais são os objetivos? Deixar evidente o problema dos resíduos no país. Então, uma das ideias é identificar onde estão esses resíduos. Primeiro, com visita aos locais, registro geográfico dessa identificação das coordenadas geográficas desses lixões, criando um mapa em GIS ou no Google para depois no Google Maps para depois disponibilizar em internet ou no próprio GIS, de acordo com o painel que nós tivemos anteriormente, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para a gestão das cidades. Envolver profissionais e empresas nas soluções dos problemas, profissionais que, mesmo que não tenham conhecimento, mas que tenham vontade de ajudar nessa causa. Conscientizar a população da necessidade de mudança de hábitos. Então, verifica-se uma mudança de hábitos na questão de fornecimento de serviços e de alimentos nos supermercados, onde antes não se tinha tanto plástico ou isopor. Hoje em dia você verifica, dependendo do supermercado, 2 maçãs vendidas separadamente, embaladas em filme plástico em uma bandeja de isopor. Isso aumenta a quantidade de resíduo absurdamente. Erradicar os lixões no Brasil. Propor soluções alternativas de tratamento de resíduos, não que hoje é como lei no país, não digo lei, digo de normativa, mas de hábito, de propor aterros sanitários para soluções dos resíduos. Em vez disso, propor a aplicação dos 3 R's, reduzir, reciclar e reutilizar, reduzir o consumo de produtos que geram muitos resíduos e propor usinas de reciclagem e uma política que faça com que as indústrias utilizem esses materiais recicláveis na sua produção. Proporcionar melhoria de vida das famílias atingidas direta ou indiretamente com a existência de lixões, colocando aquelas famílias que trabalham diretamente com os lixões em cooperativas, que possam ter condições ideais de trabalho, tanto em horário quanto de EPIs, proporcionando melhor soluções e alternativas de trabalho para essa população. O impacto do descaso. Então, devido à falha de manejo dos resíduos, resulta em lançamento de lixões nos aterros nos lixões ou aterros controlados. Então, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige que cada município tenha a sua política de resíduos sólidos, a municipal, que, conforme as leis nacionais, o município não receberia recursos se não houvesse esse plano municipal de resíduos sólidos. Porém, a gente vê que isso não ocorre. Então, por falta de profissionais, habilitados e pessoas habilitadas para trabalhar nessa área, ocorre que os gestores não sabem o que fazer, achando que o mais prático é descartar de qualquer forma. Porém, isso traz um custo muito maior para o município, devido ao impacto no meio ambiente, no solo, na água, no ar, e por proliferação de doenças causadas pelo manejo errado dos resíduos sólidos. Contaminação do solo, da água e do ar pela geração do chorume, que é o líquido proveniente da decomposição das matérias provenientes dos resíduos, que é um líquido altamente contaminante. Aumento dos índices de contaminação por doença de veiculação hídrica e por transmissões de vetores que se proliferam nesse meio. Perda de receita por desvalorização de áreas, porque ninguém vai querer adquirir uma área que foi alvo de aterro, de lixão. Perda de recursos naturais pela falta de aproveitamento de materiais recicláveis. E perda de oportunidade de emprego pela falta de cooperativa de catadores. E utilização desse material reciclável incorporando nas indústrias brasileiras. Então, quais são as fases dos projetos? O projeto foi dividido em fases.
Identificação das áreas utilizadas como lixões ou aterros controlados. Então, a primeira ideia é identificar esses lixões, tanto a questão geograficamente, fazer um levantamento de número de caminhões que chegam para descarregar nessas áreas, fazer uma estimativa de número de catadores que trabalham diariamente nesses ambientes e verificar quais são as condições de proteção que existe ou não dessas áreas. Levantamento de campo como escaneamento a laser e sondagem de solo e modelagem tridimensional do terreno. Essa seria a segunda fase. Então, após a identificação das áreas, seria realizado o levantamento da área com escaneamento a laser, fazendo uma modelagem tridimensional do terreno, e depois feita a modelagem desse terreno. Também seria feito sondagens em pontos específicos desse terreno para estimar a profundidade de resíduos e poder também calcular a quantidade, o volume de resíduos já depositado nessa área. Então, após esse levantamento, entra a fase 3, que seria a elaboração de um concurso de projetos para escolher uma proposta para solução para desativação e recuperação das áreas. Porque não adianta chegar com uma liminar dizendo que o município tem que simplesmente desativar a área. Onde é que o município vai colocar esses resíduos? Tem que ser feito um programa, um projeto que redirecione esses resíduos para uma indústria de reciclagem, um aterro sanitário, queima controlada. Aí tem que ver qual seria a melhor solução ambientalmente e economicamente para o município e propor esses projetos. E também recuperação dessa área. Não adianta apenas desativar e deixar a área lá abandonada. Tem que ser proposto soluções de desativação, controle da contaminação do solo, do lençol freático, por postos de monitoramento, propor soluções paisagísticas, urbanísticas para essa área, para melhor aproveitamento desses ambientes. Captação de recursos para implantar as soluções definidas na fase 3. Então, após a definição da melhor solução, ir atrás de captação de recursos para a implantação dessa solução. Então, a fase 1, consulta em associações e prefeituras para identificação dos lixões e aterros controlados, monitoramento para estimativas de depósito diário, monitoramento para estimativas de trabalhadores diretos, vistoria para identificação dos impactos no meio ambiente e relatório fotográfico escrito por área identificada. A fase 2 teria o escaneamento da área por laser e obtenção de nuvens de pontos, modelagem tridimensional do terreno com uso de ferramentas BIM, execução de sondagem do solo para identificação da camada de resíduos e cálculo do volume de resíduos depositados. A fase 3 seria a organização do concurso público para proposição de solução de desativação e revitalização das áreas, proporcionar a participação de profissionais autônomos, empresas e universidades no concurso, divulgação maciça do concurso e dos resultados, evento para apresentação das ideias escolhidas. E a fase 4 seria buscar recurso financeiro e humano para a execução das ideias escolhidas no concurso e monitoramento da implementação das ideias. Monitoramento dos impactos causados no entorno e nas famílias que dependem dos resíduos. Então, isso é o que eu teria para apresentar. Deixo aqui o apelo para buscar pessoas interessadas para participar desse projeto e deixo aqui o meu contato também, caso queira entrar em contato comigo diretamente. Agradeço a oportunidade e, novamente, as pessoas que estão envolvidas no evento e as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Olha, fantástico, Cris. Parabéns aí. Eu comecei minha carreira no saneamento e lixão, nossa, e trabalhando aí para direção a aterro sanitário, mas não tinha, né, essa visão, não tinha ainda disponibilidades de ferramentas, essa tecnologia do BIM aí, você já conseguiu incorporar essa visão, e é muito nobre, né, esses indicadores que você trouxe para a gente aí, a marginalidade aí da população que está aí nessa vida, né, e o volume é realmente absurdo. Então a gente tem até tem perguntas aí para o final, mas eu acho que agora primeiro a Márcia vai conduzir a apresentação, mas parabéns mesmo, muito
Muito nobre o propósito. Mas eu acho que tem que ligar o microfone aí. Desculpa. Isso. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela, então, que é para a gente já ganhar esse tempo. Todos estão acompanhando? Sim, perfeito. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Então, para a gente falar de BIM na Sabesp, eu preciso contextualizar um pouquinho e dar um panorama, mesmo que rápido, do que é a empresa. A gente está num ambiente que talvez quem esteja nos acompanhando não tenha a dimensão da empresa. A Sabesp é uma empresa criada em 73, né? Hoje ela possui um patrimônio líquido de mais de 21 bilhões e aproximadamente 13.800 empregados. A Sabesp é a quarta maior empresa de saneamento do mundo em população atendida. Nós atendemos hoje aproximadamente 67% do estado de São Paulo, né? Os nossos indicadores são os apresentados na tela. Em termos de abastecimento de água, a gente costuma dizer que tende à universalização, porque todo dia o crescimento vegetativo amplia, né, a demanda por água nas cidades operadas por nós, e isto vai sempre requerendo novos investimentos. Hoje nós atendemos aproximadamente 27 milhões de pessoas, sem considerar a população que é abastecida por água nas cidades em que nós fornecemos água em atacado, tá? O nosso índice de coleta de esgoto é de 84% nas cidades que nós operamos, então coletamos 84% e tratamos 78% dos esgotos coletados. Esse nosso número sofreu uma redução em termos de indicador no ano passado, porque nós tivemos o ingresso, por exemplo, da cidade de Guarulhos, que é uma cidade, é a segunda maior cidade do estado, e a Sabesp não operava. Então, a partir daí, a gente vem já melhorando os índices de esgoto da cidade de Guarulhos. A Sabesp é uma empresa que está no mercado, né? É uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York e na Bolsa na Bovespa. O Estado de São Paulo é o acionista majoritário, com 50,3% das nossas ações, ok? E a Sabesp é importante, quando a gente fala de BIM, do movimento que a gente está fazendo, é importante a gente entender em que volume nós estamos com potencial de ação. A Sabesp investiu nos últimos 10 anos 30 bilhões de reais e tem uma previsão de investimento para os próximos 4, 5 anos de 20 bilhões aproximadamente. Então, é um volume bastante significativo. 30% de todos os investimentos em saneamento básico do Brasil são feitos pela Sabesp. Esse dado é da consolidação do SNIS, né, que consolida o dado de todas as empresas e autarquias de saneamento do Brasil, tá? E quem somos nós? Eu gosto de mostrar a minha equipe, né? Então, eu tenho 2 profissionais diretamente dedicados ao programa BIM da Sabesp, e nós temos um papel corporativo, meu departamento, exatamente de buscar novas metodologias e incrementar a gestão de empreendimentos da empresa, no sentido de melhorar os resultados e sempre estar atendendo mais a empresa em termos de infraestrutura. Como é que nós começamos esse movimento? Na verdade, na Sabesp, esse movimento começou há algum tempo, muito demandado de maneira pelos parceiros externos, né? O mercado de infraestrutura de saneamento no Brasil, dentro do BIM, começou por estímulo das grandes fabricantes de softwares, né? Alguns segmentos até
podem ter sido um pouco diferentes, mas no segmento de infraestrutura começou por uma demanda e por um enfoque e um estímulo destes fabricantes, também por algumas projetistas que se destacam no segmento. O segmento ainda de saneamento ainda tem muito pouco investimento no uso do BIM, né? E internamente a gente começou com algumas iniciativas desconectadas, isoladas, sem grande infraestrutura, né? Muito na modelagem, muito no resultado do 3D só, né? Sem ainda estar atuando de maneira tão expressiva no BIM. Mas isso foi dando uma massa crítica, isso foi fazendo com que a gente começasse a entender do ambiente, né? E isso nos levou a evoluir ao longo dos anos aí. Então, desde 2011, 2012, a gente vem trabalhando nesse segmento. A gente vem ampliando as oportunidades de teste, de exercício com o BIM, vamos dizer assim, né? A gente fez algumas contratações bastante significativas. Essa contratação que está aí em 2016 é um RDC, um sistema de RDC que a gente licitou e que a gente pôs pela primeira vez o requisito BIM. A gente tinha uma preocupação grande de como o mercado ia absorver isso, como é que a licitação ia correr, e foi excelente, né? Foi muito bom mesmo. E, a partir daí, a gente vem incrementando esse ambiente. Final de 2018, a gente, então, constituiu um programa corporativo na empresa, né? Com todas as áreas possíveis de relacionamento, integrando esse ambiente, e começamos aí com alguns focos bem determinados. O programa tem como objetivo principal a gente atender e estar ligado ao decreto federal, tá certo? Que é o decreto 10.306 de 2020. Então, a Sabesp tem uma perspectiva e uma projeção de atuar no programa e levar a Sabesp aos mesmos patamares lá indicados no projeto. Então, a gente inicia com uma questão apenas dos projetos, né, em termos de designer, né, não no contexto de projeto mais amplo do ciclo de vida, que contempla inclusive a execução. Então, primeiro numa parte mais focada no design, no projeto básico e executivo, mas também já com foco em acompanhar a obra. Não tão focado, mas já elencando esses padrões. A partir daí, a gente deve, sim, focar com muito mais intensidade o acompanhamento e a gestão da execução, e a longo prazo, aí, o que nós chamamos a partir de 5, 6 anos, então começar a fazer a gestão dos ativos, tanto pela operação quanto pela manutenção. Nosso conceito é de que tanto as áreas de operação como de manutenção participam desde o início, então elas já estão dentro do projeto, elas estão dentro do programa, mas elas devem se apropriar mais efetivamente da operação a partir desses tempos, próximas fases do programa. O nosso programa está estruturado em 3 grandes eixos, né? A gente acredita fortemente em dar conhecimento, né, para as pessoas. Há uma necessidade de homogeneizar o entendimento do que é BIM, né, e do quanto é possível você avançar e ter ganhos com a implantação do método e dos conceitos. Uma estratégia de trazer para dentro do programa os parceiros mais significativos. Então, a gente tem aí a parte de tecnologia de informação, a gente tem a parte de padronização e normas, cadastros e documentações, e a área de inovações interna, tá? E um eixo de implantação. Então, o eixo propriamente de execução do programa, né, que parte de um diagnóstico situacional,
né, com objetivos de curto e médio prazo muito bem estabelecidos, uma primeira fase de implantação e a disseminação do uso pelas áreas da empresa. Num curto prazo, né, a gente tem alguns resultados propostos e alguns desafios para vencer na empresa. Primeiro, que a empresa é muito grande, é uma estrutura bastante descentralizada, né, com muitas demandas. Então, primeiro, existe uma necessidade de aumentar o nível de maturidade e entendimento do BIM, enquanto os papéis e responsabilidades da própria organização. Precisamos entender que a Sabesp é uma empresa que contrata em BIM, ela não executa, quer dizer, ela não modela, né? Então, é um papel diferenciado. E o resultado maior é de melhorar os resultados, melhorar os resultados de projeto e obra. E os grandes desafios é a mudança de cultura interna, é um projeto de longo prazo, todo projeto de longo prazo requer uma mudança bastante significativa de cultura, né? A integração e os referenciais corporativos, e a gente entende que a Sabesp, pela representatividade que ela tem no setor de saneamento no Brasil, ela não deixa de ter uma responsabilidade de alavancar o desenvolvimento do próprio setor e contribuir para que isso seja feito utilizando-se a metodologia do BIM. Então, é um pouquinho rapidamente para vocês terem uma visão do que a gente está fazendo, né? Eu deixo aqui os meus contatos, tá? Meu e-mail, e estou à disposição aí para, se não der tempo hoje, da gente conversar melhor em outras oportunidades, em outros momentos. Parabéns, Márcia, fantástico aí a apresentação. Muito obrigada. A nossa trajetória tem muita singularidade aí, muita semelhança. Esse nosso mundo do BIM é pequeno. Um abraço aí ao Cauê, pessoa que Muito obrigada, viu, Wagner? Vocês estão conosco aí, uma parceria grande, forte. A gente tem se apoiado bastante com vocês aí. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. A gente conversa bastante aqui nos bastidores, a estratégia aí, o BIM BR, o BIM Fórum Brasil, levar o saneamento para lá e a gente influenciar o setor. Isso a gente, o Brasil tem muitos desafios para todas as empresas, tem espaço para todo mundo aí. Verdade. E aí eu acho que fica a mensagem aqui para as pessoas aí se qualificarem. Quando a gente fez o teste também começou lá em 2016, mais ou menos, que você falou ali, que vocês botaram um termo de diferença no mercado e vamos sentir o mercado. A primeira conjunto de propostas, assim, foi difícil tirar 3 propostas ali do mercado, mas atualmente a gente tem conseguido bastante interesse do mercado em produzir em BIM, trazer, a gente exigir um pouquinho mais de qualidade aqui do nosso lado, para que isso alavanque aí a eficiência, né, a transparência, a eficiência, tudo que começar com os quick wins aí dentro do nosso setor, para provando o resultado. Tem sido feliz aí em alguns, outros nem tanto, mas assim, a gente vai aprendendo. Mas, parabéns mesmo, o Euclides, muitos interessados aqui, viu, gente? Tem bastante perguntas, não sei se a gente vai conseguir cobrir todas elas aqui. Eu começo aqui, Euclides, uma pergunta aqui do Rodrigo para você, se em grandes capitais aí existe ainda lixões aí, a gente ainda convive com lixões, né? Acho que isso é realidade, né? Infelizmente, não só nas grandes capitais, mas principalmente nas cidades de interiores, onde a fiscalização e a visibilidade não é tão alta. Eu vou confessar que uma dificuldade que a gente está encontrando nesse projeto é identificar os lixões. Eu pesquisei bastante, entrei no CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que tem um estudo interessante, mapeamento dos resíduos,
no Brasil, só que ele levanta o seguinte dado: ele pega um município que não passou informação para o SNIS, que é o Serviço Nacional de Informação sobre Saneamento. Então, se ele não passou informação, automaticamente ele se cadastra no município como depositário do lixão. Então, mas não tem exatamente se é ou não um lixão. Então, eles não têm, eu não, pelo menos não encontrei, se alguém tiver isso, por favor, nos passe, mas eu não encontrei algum lugar que mapeasse esses lixões. Então, respondendo a pergunta dos meus colegas, se existe um em capital, eu não conheço, mas eu conheço que em Taguatinga, que é a região ali, metropolitana de Brasília, tem o maior lixão da América Latina. Tá? Então, nós temos não só não na capital de um estado, mas na capital do país, nós temos o maior lixão da América Latina. Então, aí já mostra a fragilidade do nosso sistema, né? E aí, emendando do próprio Rodrigo, tá, como é que isso poderia ser remediado, né? Quais as alternativas que teriam futuras para a ocupação dessas áreas, né? Um dos problemas de se executar qualquer coisa em cima do lixão é a questão do problema de explosões. Como existe o acúmulo muito grande de gases, principalmente o metano, que ele é explosivo, então é necessário primeiro fazer um controle, um monitoramento dessa área, primeiro de poluição por chorume, tanto do solo quanto do lençol freático, depois fazer um controle de extração desse metano, que aí já está uma possibilidade de projeto, o uso energético desse gás gerado nos lixões, né? E após isso a gente pode fazer, devido à fragilidade do solo também, por causa dos bolsões que vão ficar vazios e podem ceder o solo, o único uso possível seriam de parques, praças, que pode ter o uso público, mas para edificação não tão... levaria muitos anos até que seja possível a utilização dessas áreas para construção de edificações, rodovias, pistas. Então, o uso, eu acredito que primeiro monitoramento e controle dos poluentes de gases e depois propostas de parques, praças, para poder as pessoas poderem utilizar essas áreas. Sim, é muito a questão da aplicação para a área de lazer, né? Poderia ser voltado aí para praças, é isso mesmo que observo também. Mas fantástico aí. Aí, Márcia, o Rodrigo também fez uma pergunta aqui para você, no sentido aí, acho que de projetos internos, o que foi mudado, né? Mas acho que é um pouquinho na nossa, que a gente convive também, vocês são mais gestores, né? Contratam, né? Então, acho que deve ter tido uma área lá específica, né, que cuidou de elencar umas prioridades, né? Na verdade, assim, o que a gente faz é adquirir, né? Quem projeta para a gente são todos parceiros contratados, né? Então, o que vem acontecendo ao longo desses anos é que a gente vem estimulando o mercado e alavancando o mercado, os nossos parceiros projetistas, né? O que a gente percebia é que quando você contrata, nem sempre quem ganha a licitação está preparado para te entregar conforme você requisita. Então, na verdade, é um exercício, a cada contrato, é um exercício de você ajudar o contratado para que ele que ele mude os processos dele, que ele absorva, né, a tecnologia e os conceitos para te entregar um produto. Então, na verdade, o que a gente faz ao longo do contrato está quase que ajudando, ensinando e estimulando o projetista a crescer muitas vezes, né? Alguns já vêm com bastante tecnologia, alguns já vêm bem desenvolvidos, e aí fica mais fácil. Mas ainda para o segmento de saneamento, para o segmento de infraestrutura de saneamento, ainda é um mercado que requer bastante desenvolvimento nesse setor ainda, né? Tá? Sim, Márcia, eu concordo perfeitamente. É o que a gente passa aqui também, é estimular aí os parceiros, né? E justamente quando a gente coloca no termo de referência os detalhes, durante o projeto a gente observa mais oportunidade ainda de fazer coisas diferentes, a gente motiva esses parceiros, né? A tecnologia às vezes muda no meio do caminho também, outros softwares, outras soluções.
Eu acho que é movimentar o segmento e eles também observarem na gente a oportunidade de prosseguir, né? Não é só no design, depois tem a construção, tem o que você mostrou ali, fantástico. A gente tem que alavancar, a cadeia toda, né? Porque é um processo que você tem que carregar a cadeia inteira, senão não faz efeito, né? A gente está falando de projetista, mas tem também os fabricantes, né? Então você tem, por exemplo, os fabricantes de tubo, de bomba, de válvula, né? O que a gente percebe é que para o segmento da construção civil, né, principalmente, os fornecedores já estão melhor equacionados. Então, você já tem bibliotecas, você já tem muita coisa disponível. Isso. Para a infraestrutura de saneamento, você não tem. Então, se você não tem uma biblioteca de bomba, você não tem uma biblioteca de válvula. Então, assim, é muito complicado. Né? É muito trabalhoso, né? Isso, você tem que carregar e fazer, estimular a cadeia toda, porque senão não funciona, né? Eu tenho... Opa, pode falar, Cris. Só complementando o que a Márcia falou aí, a questão das famílias, eu entendo que é um empecilho para as empresas de desenvolvedores de projetos, mas a companhia, o contratante, não pode ficar na mão por causa de uma coisa dessa. Entendeu? Não, eu acredito, dúvida, por exemplo, o que eu acredito é que as empresas projetistas têm que ter pessoas especializadas que possam desenvolver essas famílias. Ela não pode querer pegar tudo pronto no mercado, né? Ela tem que ir atrás de correr. Eu sei, mas é que você, assim, tem vários níveis de desenvolvimento, tá certo? E hoje, para o setor de saneamento, ainda você tem muito pouco, tanto nas projetistas quanto nos fabricantes. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, você tem todo um processo, né? Tá certo? Senão a gente não alavanca isso, né? Não dá para fazer isso, né? Tá? Assim, nessa questão da oportunidade, as pessoas enxergaram a oportunidade das projetistas, porque a cultura do país, pegando o exemplo lá fora, né, é que a gente segmenta muito, né, trabalha nesses silos, né, de o design, depois o cara que constrói, depois o cara que opera. A visão estratégica da Sabesp é fantástica e realmente a gente está alinhado aí à frente parlamentar, a BIM, todo esse movimento, são lições lá de fora. E ver isso transversalmente, essas empresas que colaboram hoje no projeto, elas também podem atuar, acompanhando a obra, digitalizando o as-built, trabalhando em brownfield. Então, tem muitas frentes aí que eles podem se esforçar aí e fazer, vai gerando uma oportunidade para eles se desenvolverem também, né? E tem que ser assim, né, Wagner? Senão não funciona o princípio do colaborativo, tá certo? Se você não levar todo mundo junto e ao mesmo tempo, não vai funcionar, né? Então, então tem que estar junto mesmo. A gente entende que tem que estar até o final com a gente, não tem jeito. Mas nesse ponto que eu estava falando, Regina, por exemplo, nós vamos modelar uma estação de bombeamento de grande porte, não existe a modelagem da bomba. Desde que você faça uma modelagem, mesmo que grotesca, de lote 100, lote 200. Sim, já está valendo, né? Desde que tenha as dimensões, que possa ser executado, possa prever o espaço. Exatamente, eu acredito. E ali as informações de vazão, potência... Sim, exatamente. Não precisa ser uma coisa... Você falou e realmente... Precisa mesmo. E você vai melhorando, né? Você vai evoluindo e vai cada vez mais ampliando, né? Sim. Exatamente. Tem muitos profissionais que vêm de outras indústrias, mineração, metalúrgica, petroquímica, e aí eles vêm com essa filosofia do BIM, mas no nível de detalhe, um lote muito avançado. E aí, justamente isso que você falou, Cris, que eu comento com eles, olha, se você, o pouco para você já vai ser muito para a gente. Se eu conseguir entender que aquela geometria inteligente, ela já significa um equipamento que vale muito para a gente na gestão do ativo, né, como gestor operador de sistema, ter a informação dos atributos, né, relacionados àquela instalação. Então, isso já vai carregando essa ideia, para a gente já vai montando um arcabouço de informação para a gestão. O William aqui também fez uma pergunta muito interessante também, o pessoal já está no nível avançado aqui, já falando do SIM, falando para a Sabesp, sobre a parte do underground, né, como que as redes aí já estão vocês já estão com alguma iniciativa nesse sentido, de cadastro, de atualização?
já no conceito do City Information Modeling, da espacialização? Se você me permite, Wagner, eu vou emendar com uma pergunta que o Rodrigo fez também, em termos de modelagem de ETA e ETA, porque ele está dizendo que ele acha mais fácil modelar uma estação localizada do que as redes. E aí Exato. A gente pode encaixar as duas informações, né? A Sabesp vem fazendo uma série de iniciativas, tá? A gente já tem alguns projetos de partes de um sistema, então a gente vem fazendo alguns exercícios, tá? Então, por exemplo, reservatórios, só o reservatório, só a elevatória, né? Esse do Itapaiaú que eu mostrei aí no meu slide é um RDC que tem captação e adução, né, de água bruta. Então, ele tem um segmento de linear também, de obra linear, porque tem uma adutora, né, tem 8 quilômetros de adutora. E a gente já tem alguns exercícios, algumas contratações feitas para redes, né, com virtualização, com digitalização, né, escaneamento. Então, a gente já vem fazendo alguns exercícios nesse ambiente. Particularmente, eu acho que para redes hoje, ou para obras lineares, eu acho que a gente tem um ambiente mais favorável, um ambiente já melhor preparado, tá certo? Do que para grandes estações como ETAs e ETs, né? Então, não que não seja possível, não é isso. Eu só estou dizendo que eu acho que há uma condição melhor para a gente fazer projetos lineares, principalmente projetos de redes, né? Do que grandes projetos de ETAs e ETs, né? Então, a gente vem fazendo, sim, alguns exercícios, né? Ainda não temos nenhum modelo padronizado, mas a gente vem exercitando até para ver como é que vamos caminhar, né? Cada licitação é um mundo novo aí que a gente vai melhorando e vai ampliando o conhecimento e conseguindo botar para dentro da empresa, né? Tá? Sim. O que a Márcia colocou, eu estou participando de um projeto agora de um grande loteamento em Campinas, São Paulo, ali no entorno do Shopping Iguatemi de Campinas, que está sendo feita toda a infraestrutura, não só água e esgoto, mas toda a infraestrutura enterrada, tudo feito com modelagem tridimensional, toda ela. E toda a partir da questão, não só da infraestrutura enterrada, a aparente também, a pavimentação, calçadas, passeios, posteamento, sinalização, guarda-reio, segurança, tudo está sendo feito já em ambiente BIM, e inclusive nós estamos utilizando uma ferramenta que é lá da Croácia, que é o Urbano, para dimensionamento da água e esgoto. Ele também faz drenagem, o software se chama Urbano. Ele foi desenvolvido para a Croácia, ele é um plugin, tá, que ele roda dentro do Civil 3D, e ele já faz esse trabalho de dimensionamento. Tu não precisa estar dimensionando em planilha Excel para ter que analisar com o teu modelo, ele já faz esse trabalho. E eu concordo com a Márcia. É muito mais viável você fazer lançamentos de infraestrutura linear do que tu fazer estações de tratamento de água e esgoto que são altamente complexas, né? As estruturas com N equipamentos, N ambientes, estrutura com formatos que não são padrões, então é muito mais difícil modelar tudo isso do que fazer uma obra linear. Concordo no caso. Perfeito. Exatamente. O saneamento, então, ele tem um desafio em várias dimensões, né? Então, quando você pega a gestão da ISO 55000, da gestão de ativos, você vê rede, as plantas, né, as facilities localizadas, equipamentos, tudo isso está dentro do saneamento, é tamanho de uma cidade mesmo, administrar uma estrutura de saneamento é complexo, e essas questões de modelagem, acho que o Brasil já está mais evoluído, né? Eu concordo com a Márcia também, as
agora que está indo lá para o lado de amadurecimento aí das plantas, mais modelagem, soluções aí de rede, mas ainda existe desafios aí que eu creio que para o marco do saneamento, né, a instalação de infraestrutura de esgoto vai ser um grande dilema também em cidades que já estão altamente congestionadas, né? Então a rede também vai ser um baita desafio. Acho que aí o próprio Cauê aqui também sobre o marco legal aí. Acho que fica também para aproveitar aqui a pergunta do marco do saneamento. Na minha visão, acho que tem um pouco também de ter o BIM aí auxiliando a gente a compreender cidades aí que tem já 2 milhões de habitantes e 30% de cobertura de esgoto, né? E totalmente congestionada já, né? Pode falar. Eu vejo como problema realmente não é o projetar, fazer a modelagem tridimensional do sistema de abastecimento de água, esgoto ou drenagem. O problema é fazer com que você faça isso com o que já existe no terrado. É o mapeamento do esse que é o problema, são a compatibilização do que já existe. Como disse o Alex Juste na apresentação dele, não tem como. Se você quer implantar o SIM, você tem que fazer o as-built do que existe e vai ter que usar as ferramentas hoje existentes para poder fazer esse mapeamento. No meu ponto de vista, esse é o grande problema. Sim, é o reconhecimento, né, da infraestrutura instalada. A gente já tem o telecom instalado, já tem drenagem, já tem água, gás, já tem N infraestruturas instaladas. E aí falta o esgoto, que é o esgoto altamente complexo, porque tem declividade, tem série de coisas, tem que instalar elevatórias. Nós temos aí grandes desafios pela frente, mas para o mercado, né, os profissionais que estão aí muito serviço, né? Viu, Wagner? Muito serviço. Dá para todo mundo brincar, viu? Tem espaço para todo mundo. Eu costumo dizer assim, que é tão grande, o setor é tão grande, tem muito espaço, Exato. E muita necessidade, né? A gente tem muita necessidade no Brasil afora aí, tá certo? Né? É assim, oportunidades de montão, viu? Não Exatamente. Não dá para ninguém se reclamar, não, viu? E essa rede que a gente está criando aqui, né, que entre as empresas, entre os especialistas aqui, nós representando aqui as empresas, mas, acima de tudo, especialista, entusiasta do segmento, a gente colaborar aí entre os nossos desafios, as nossas lições aprendidas, acho que isso aí só tem a contribuir, né? Só tem realmente a puxar ainda mais aí a régua, né, para cima aí do padrão, para que a gente veja desafios aí serem superados, né? Tanto para água, esgoto, como para resíduo sólido aí, que nós estamos também muito aquém, com grandes áreas aí sendo impactando nossa sustentabilidade futura. Fantástico aqui. Não sei se a gente tem mais tempo aqui também, acho que não sei se... Alguns minutinhos ainda, Wagner. Alguns minutinhos, né? Foi colocado pelo Gustavo também as fases evolutivas, Euclides, do seu do projeto, né? Que é essa a integração aí com os geradores de resíduo, né? Comentando aí da reciclagem, tudo isso que pode ser gerado de oportunidade diante desses milhões de toneladas aí, né? Na verdade, no país, vários segmentos já existem a regulamentação para a questão da logística reversa, que são como pilhas, baterias, equipamentos eletrônicos, mas como tudo no nosso país, o grande problema não são as leis. Inclusive, nós temos leis até de sobra, no meu ponto de vista, né? O grande problema é a fiscalização. Nós temos pilhas de lixos eletrônicos, baterias, sendo lançados no meio ambiente de forma errônea, mas já existe a legislação. O problema a cultura, né? É a cultura e a fiscalização. Então, claro, eu concordo com ele que as fases têm que ser seguidas integradas em conversa com os geradores de resíduos, mas não adianta falar só dos geradores de resíduos. Nós, como usuários, temos que ter a consciência de que nós não podemos simplesmente, se a gente quer fazer o aproveitamento daquele resíduo, a gente tem que seguir os procedimentos padrão. Limpar, deixar seco, guardar separadamente.
e disponibilizar de forma adequada para que o serviço de coleta pegue aqui e possa disponibilizar corretamente para a indústria de reciclados. Sim. Depois a conta vem para a gente mesmo, né, Euclides? De qualquer jeito vem, né? De qualquer jeito. Então fazemos o correto. Sim, sim. Tem uma pergunta ótima aqui também da Paloma, né, que é a questão mesmo da transição entre CAD e BIM. E aí, quantos projetos aí já foram contratados e executados aí? Dá uma visão qualitativa e quantitativa aí também, mas... Eu não tenho a quantidade aqui, eu posso até levantar depois se ela tiver algum interesse e passar. Quantitativamente eu não tenho. Mas o que eu posso dizer é que a gente vem fazendo, a gente vem transitando, né? E assim, esse é um dos fatores de mudança de cultura, né, Wagner, que a gente vai ter que enfrentar. Eu sou do tempo, né? Não vou contar a minha idade para ninguém, mas eu sou do tempo que a gente desenhava na prancheta, com eu peguei também. aranha, né? Sim, Então, quando eu aqui. fiz o curso, quando eu fiz o curso do CAD, né? O pessoalzinho, tudo novinho que estava lá fazendo o curso, tudo, né, cadista, para virar cadista, né? Olha. Não tinha nem ideia do que era uma aranha, tá certo? Então, Pois assim, é. né? E o que vai acontecer é que nós saímos da prancheta e fomos para o CAD. Hoje é uma questão quase que de identidade do setor, né? Eu costumo brincar que o engenheiro só consegue se enxergar como engenheiro se ele tiver o CAD instalado na máquina dele, né? Verdade. Mesmo que ele use muito pouco, mas ele tem o CAD lá, né? Então, mais assim, né? é isso. Fazer a transição, né, do CAD para uma modelagem em outros softwares, e que, na verdade, não será um software único, né? Porque a gente sabe que um bom modelo e uma modelagem real e efetiva para os maiores usos vai depender de uma integração e de uma inter-relação de várias plataformas e de vários componentes, né? Então, quer dizer, fazer essa mudança de conceito do CAD para uma suíte, né, para um conjunto, né? Nossa, eu acho que é uma mudança que a gente vai ter que vai levar algum tempo, né? O pessoal, eu sinto uma deficiência porque as faculdades, os engenheiros que estão saindo hoje das faculdades ainda não sabem do que nós estamos falando, né? A grande parte da academia ainda não levou para dentro, né, da formação do engenheiro, do arquiteto, né? Nós estamos com algum microfone aí, não levou para dentro da universidade o conceito do BIM, tá certo? exato. Então, assim, então nós estamos com novos profissionais saindo hoje que não sabem nem do que a gente está falando. E eu acho que é um futuro sem volta. Eu acho que sim. a transição que foi feita para o CAD será feita para o ambiente BIM, sem dúvida nenhuma, e Sim. a gente tem que começar a fomentar isso desde os meios acadêmicos para que a gente tenha bons profissionais formados e já saindo com uma nova cultura instalada, tá certo? Perfeito, mas é isso aí mesmo. E é difícil, né, na faculdade, levar essa suíte que você falou também, né? O cara era simplesmente você pegava um CDzinho ali, você instalava um disquete lá na época também, já instalava. Agora não, está falando de diversas plataformas que tem que se integrar. É muito mais complexo. É um outro conceito, né? É fazer engenharia de outro jeito, né? Então, assim, hoje você conta nos dedos as faculdades, as universidades, pelo menos no Brasil, que isso já esteja dentro, internalizado, né? E que estejam preparando profissionais com este conceito, né? Eu acho que o BIM é muito mais do que ferramenta, né? O BIM é um conceito, é uma lógica de execução, né? É uma engenharia diferente, né? E a gente precisa ensinar e precisa começar a formar profissionais
né? Sim. Que possam fazer essa engenharia, porque Exato, e em exato. todas as áreas. Eu não estou falando só na área de construção, não, porque o BIM tem Sim, um potencial enorme para percorrer todas as áreas, né? sim, sim. Mecânica, elétrica, Todas a elas, gente todas as passa por disciplinas. todas as disciplinas aí, né? É, Então, eu acho que é uma é um questão aí, conceito. um mundo aí pela frente e a gente tem que começar a investir nesse Sim, ambiente mais fortemente, né? sim, sim. É, eu sou muito a favor do que você comentou, assim, a ferramenta, o conceito, a metodologia, por trás de tudo, tá? Por trás aí a engenharia, continua engenheiro, continua sendo engenheiro, e aí Isso, mais estimulado a ser engenheiro, porque quando você sem dúvida. coloca numa vitrine aí do BIM, ele é provocado, né, a dar opiniões técnicas de nível mais avançado, porque você vê ali, você entra dentro de um rotor de uma bomba, você entra dentro da tubulação, a espessura, então são coisas que eram abstratas, né, que você começa a tangenciar e ter que atuar. Então, acho que o conceito acadêmico, como deve ser complementado aí, mas a engenharia mesmo, cada vez mais ela vai ser requisitada. Requisitada. É Aí, só a gente acompanhar este evento nesses 2 dias e a gente olhar todos os painéis, né, a amplitude de discussão que nós estamos fazendo sim, aqui, né, com as exato, potencialidades e os usos aí, as oportunidades de uso deste conceito, tá certo? Né. exatamente, Então e Muito, você tem razão, né, a engenharia suporta isso, né, no princípio e no conceito mais amplo da engenharia, né. exatamente. muito bom aí, mas eu acho que, Wagner, infelizmente a gente não pode continuar com essa conversa, está muito bom o bate-papo, mas Pena, Pois viu, a é, Kézia ó, a entrou, Kézia querendo cantar aí, entrou, nossa, vai tirar a gente, né, Kézia, é isso? é. Nossa, você tá com o microfone Seria, mudo aí, seria um Kézia. prazer ouvi-los muitas e muitas horas, né? Porque nós estamos aqui com grandes especialistas do setor de saneamento. Márcia, da Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do setor público, Wagner, também, da EGEA, uma das maiores empresas privadas no setor de saneamento, e também o Euclides. Tá maravilhoso, porém a gente tem um tempo, né? E como eu falei no bloco anterior, a gente precisa instigar as pessoas a saberem um pouco mais sobre como o BIM pode impactar o saneamento. Mas eu agradeço demais, acho que foi muito rico, muito proveitoso tudo que foi falado. Agradeço demais a todos vocês pela disponibilidade, pelo tempo e pelo conhecimento que puderam nos proporcionar nesse debate riquíssimo. Agradeço a vocês. Muito obrigada, A viu? gente que obrigado. agradece aí, nossa, parabéns pela condução aí de todo o evento. Fica a mensagem para todos que estão assistindo aí, aproveitem cada conteúdo aí que vai ser muito útil aí. Muito mesmo. Aproveitar mesmo. Agradeço Ótimo, muito demais ao obrigada, convite, pessoal. viu, Kézia? E a gente está à disposição aí, né? As perguntas, a gente vou tentar responder todas, tem várias aí que a gente não teve tempo, mas a gente vai responder, tá bom? Ok, nós agradecemos demais. Muito obrigada, viu, Márcia, Euclides e Wagner. E antes Obrigado. de iniciar, muito obrigada. Antes de iniciar o próximo painel, gostaria mais uma vez de agradecer a todas as empresas patrocinadoras que nos apoiaram na realização do segundo BIM-CRESC. Muito obrigada a vocês. Muitas delas já foram as nossas patrocinadoras do ano passado e acreditaram no nosso potencial, acreditaram no nosso projeto e nos ajudaram a realizar esse segundo evento. São elas a empresa Alves Espíndola Engenharia, BitArc, Oxford Engenharia, Pousada Pedra da Ilha, AK Softwares, uma das grandes parceiras dos nossos dois eventos, ABNT, Nosso BIM, também presente nos dois eventos, IPOG, Orça Fácil, Bentley e Graphisoft, KeepCAD, Otus, IBR, FF Solutions. E também agradecemos a todas as entidades de arquitetura e engenharia que também nos apoiaram com a divulgação de todos os seus profissionais que fazem parte